Então aqui nesses clipes que eu mostrei para vocês, o Alcaraz jogando a final de Wimbledon deu uma aula pra gente de como você deve se comportar quando você estiver perto de fechar uma partida. Seguindo essas estratégias que o Alcaraz seguiu, ele conseguiu fechar a partida, você também vai conseguir ganhar os seus jogos. Nesse vídeo a gente vai analisar a final de Wimbledon, em que o Alcaraz venceu o Djokovic e se tornou o grande campeão. Como em toda análise que eu faço aqui no Backhand Brasil, a ideia é a gente ver quais lições a gente pode tomar desse grande jogo entre dois tenistas profissionais aqui para o nosso nível do tênis amador. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é como fechar uma partida ou um set no tênis. Acho que a gente pode aprender bastante com o Alcaraz, que conseguiu no quinto set fechar a partida em 3-2 para, de novo, levar essa grande taça. Sem enrolar muito, bora aí então. Como eu falei na introdução, essa final entre Alcaraz e Djokovic foi um jogo bem longo, né? Teve 5 sets, os dois tiveram vários altos e baixos ao longo da partida. O Alcaraz jogou o primeiro set muito mal, o Djokovic teve alguns baixos também, mas eu quis falar especificamente sobre como você fechar um set ou fechar uma partida. Bom, geralmente quando você tá para fechar um set ou fechar uma partida jogando um tie-break ou ali com um 5-4, o seu adversário ele vai escolher um de dois caminhos. O primeiro caminho é o seu adversário começar a arriscar praticamente todas as bolas. Vai para o winner em todas as bolas, vai começar a acelerar, vai começar o que a gente fala de sentar a mão na bola. Nesse caso é um pouco mais fácil, porque se você começar a passar 5, 6, 7 bolas para ele, uma hora ele erra, ele vai ficando mais irritado, uma bola de neve, você vai conseguir naturalmente fechar essa partida. O segundo caminho é o que geralmente o Djokovic faz. Ele vê que está perdendo o jogo, vê que você está para fechar e ele simplesmente decide parar de arriscar e parar de errar. Ele decide colocar todas as bolas na quadra e, bom, se você quer fechar o jogo, tá bom, pode fechar. Eu é que não vou te entregar de graça. Nesse caso, a situação é mais difícil e vários jogadores, inclusive eu, acabam se complicando. Mas a gente pode aprender com o Alcaraz como você lidar com um tipo de situação dessas. O primeiro clipe que eu trouxe aqui é um exemplo do que você não deve fazer. Eu nunca achei que fosse trazer um exemplo negativo do Djokovic aqui no Backhand Brasil, mas chegou o dia. O que você não deve fazer é fazer igual o Djokovic aqui no tie-break do segundo set. Você não deve cometer erros bobos. O Djokovic, todo mundo sabe aqueles 2 backhands que ele errou ali no tie-break que foram cruciais. Era a chance dele abrir 2-0. Ele acabou errando 2 backhands na rede seguidos, praticamente entregando o segundo set para o Alcaraz empatar a partida em 1-1. Se você tá para fechar um set ou fechar uma partida, para com erro bobo. Eu sei que é muito mais fácil eu falar aqui sentado na minha casa do que realmente na quadra. Então uma dica para você conseguir fazer isso é pense ponto a ponto. Muita gente quando está jogando um tie-break, por exemplo, o cara está ganhando de 4-2 e ele começa a pensar, se eu ganhar esse e o próximo, eu fecho 6-2 e aí eu preciso de um só para fechar o set, ele fica fazendo conta. Não, tá 4-2, esquece o placar, pensa só no próximo ponto. Pensa em ganhar e abrir 5-2, esquece o 6, esquece o 7. Dessa forma, a chance de você cometer esse tipo de erro vai diminuir bem. Bom, mas parar de errar é uma dica muito básica, né? Muita gente vai falar, pô, isso não me ajudou em nada, eu sei que não posso errar. Então vamos lá para 2 estratégias que você pode seguir se você quiser fechar uma partida contra um adversário que não erra. A primeira delas é você, principalmente se você estiver num dia bom e o seu adversário num dia não tão legal, chamar o seu adversário para a rede. Quando você chama o seu adversário para a rede, você está forçando ele a ter uma atitude diferente, você está forçando ele a te atacar. É óbvio, né? Se o seu adversário decide que vai parar de arriscar, a ideia dele é não errar, você chama ele para a rede, você está obrigando ele a fazer algo que ele não quer, que é justamente arriscar. Só que tem um jeito certo de fazer isso. O Alcaraz ele fez isso aqui muito bem no último game do quinto set, que foi chamando o Djokovic para a rede para depois aplicar um lob no Djokovic. O Alcaraz que é muito bom para ganhar pontos com o adversário na rede. O Djokovic também. Para você chamar ele para a rede, tenta fazer igual o Alcaraz fez. Chama com uma bola curta na esquerda dele. Chamar no forehand, geralmente ele vai conseguir matar o ponto na primeira ou na segunda bola. Mas o Alcaraz chamou o Djokovic no backhand,
uma bola muito bem feita, em que o Djokovic ele chegou muito perto da rede, ou seja, o lob ficou fácil para o Alcaraz. Se ele não quisesse ir para o lob, não tivesse confiança, ele ainda tinha o outro lado da quadra aberto ou o contrapé. Essa deixadinha na esquerda do Djokovic deu muitas opções para o Alcaraz na segunda bola para ele fechar esse ponto. Então chamar o seu adversário para a rede, claro, fazendo isso de uma maneira correta, é uma boa estratégia se você estiver perto de fechar uma partida. E a segunda estratégia, um pouco mais arriscada, é fazer ao contrário, é você ir para a rede. Isso aqui geralmente funciona melhor e eu só recomendo você fazer se você tiver num daqueles dias que você está jogando muito bem e você está muito confiante. O Alcaraz não estava no seu melhor dia na final de Wimbledon, mas no quinto set o jogo dele começou a entrar mais do que no restante da partida. Então ele estava assim no momento correto para fazer isso. De novo, não vai subir para a rede de qualquer jeito. O jeito ideal para você subir, principalmente se você tiver para fechar uma partida, é o jeito mais seguro. Uma bola na paralela na esquerda do adversário. Dessa forma você dá pouco ângulo para ele, além de, claro, ter uma bola na esquerda, que é mais difícil dele fazer, você dá pouco ângulo para ele te passar ou ele te fazer um lob. Djokovic até conseguiu uma cruzada muito boa aqui, mas Alcaraz, que é um excelente voleador, conseguiu buscar e matar esse ponto no voleio. Ou seja, o Alcaraz usando aqui a estratégia de ir para a rede, fazendo algo diferente. Se eles ficassem trocando bola ali, Djokovic não ia errar, não ia jogar para fora, não ia jogar na rede, então o Alcaraz ele teve sim que tomar uma iniciativa. Então aqui nesses clipes que eu mostrei para vocês, o Alcaraz jogando a final de Wimbledon deu uma aula pra gente de como você deve se comportar quando você estiver perto de fechar uma partida. Seguindo essas estratégias que o Alcaraz seguiu, ele conseguiu fechar a partida, você também vai conseguir ganhar os seus jogos. Gostou dessa dica? Se inscreve no Backhand Brasil e até o próximo vídeo.